Israel, os seus cavalos jarretarás e queimarás os seus carros. 7. Josué, e todos os homens de guerra com ele, veio apressadamente contra eles as águas de Merom, e os atacaram. 8. O Senhor os entregou às mãos de Israel, e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispa, ao oriente, feriram-nos sem deixar nem sequer um. 9. Fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera, os seus cavalos jarretou e seus carros queimou. 10. Nesse mesmo tempo, voltou Josué, tomou Azor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor, dantes, era a capital de todos estes reinos. 11. A todos os que nela estavam feriram a espada e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu, e Azor queimou. 12. Josué tomou todas as cidades desses reis e também a eles e os feriu a espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. 13. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Azor, a qual Josué queimou. 14. E a todos os despojos destas cidades e ao gado dos filhos de Israel saquearam para si, porém a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, e ninguém sobreviveu. 15. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez, nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. 16. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies, a Araba e a região montanhosa de Israel com suas planícies. 17. Desde o monte Alaque, que sobe Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon, também tomou todos os seus reis, e os feriu, e os matou. 18. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos estes reis. 19. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por meio de guerra, as tomaram todas. 20. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes, fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. 21. Naquele tempo, veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa, de Hebron, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. 22. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza, em Gat e em Asdod alguns subsistiram. 23. Assim, tomou Josué toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Josué 12, 1. São estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon e toda a planície do oriente. 2. Seu, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale a metade de Gileade até ao ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Arnon. 3. Desde a Campina até ao mar de Quinerete, para o oriente, e até ao mar da Campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdod e Pisga. 4. Como também o limite de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos Refaíns e que habitava em Astarot e Edrei. 5. E dominava no monte Hermon, e em Salca, e em toda a Bazã, até ao limite dos Jesuritas e dos Maacatitas, e metade de Gileade, limite de Seu, rei de Esbom. 6. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e a meia tribo de Manassés. 7. São estes os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões. 8. A saber, o que havia na região montanhosa, nas planícies, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. 9. O rei de Jericó. 1. O de Ai, que está ao lado de Betel. Outro.
10. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. 11. O rei de Jarmute, outro. O de Laquis, outro. 12. O rei de Eglon, outro. O de Gezer, outro. 13. O rei de Debir, outro. O de Geber, outro. 14. O rei de Orma, outro. O de Arade, outro. 15. O rei de Líbina, outro. O de Adulão, outro. 16. O rei de Maquedá, outro. O de Betel, outro. 17. O rei de Tapua, outro. O de Efer, outro. 18. O rei de Afeca, outro. O de Lazarão, outro. 19. O rei de Madom, outro. O de Azor, outro. 20. O rei de Sinhomeron, outro. O de Oxaf, outro. 21. O rei de Taamaque, outro. O de Megido, outro. 22. O rei de Quedes, outro. O de Juquileão do Carmelo, outro. 23. O rei de Dor, em Mafate Dor, outro. O de Goim, em Gilgal, outro. 24. O rei de Tirsa, outro. Ao todo, 31 reis. Josué 13, 1. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. 2. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Jesus. 3. Desde Fior, que está defronte do Egito, até ao limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Askelon, o de Gat e o de Ecrom. 4. Ao sul, os Azeus, também toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos Sidônios, até a Feca, ao limite dos amorreus. 5. E ainda a terra dos Gebleus e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Almate. 6. Todos os que habitam nas montanhas desde o Líbano até Misrefotimaim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. 7. Distribui, pois, agora, a terra por herança 9 tribos e a meia tribo de Manassés. 8. Com a outra meia tribo, os Rubelitas e os Gaditas já receberam a sua herança da além do Jordão, para o Oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. 9. Começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até de Bom. 10. E todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Lisbon, até ao limite dos filhos de Anon. 11. E Gileade, e o limite dos Jesuritas, e dos Maacatitas, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salca. 12. Todo o reino de Og, em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. 13. Porém os filhos de Israel não desapossaram os Jesuritas, nem os Maacatitas, antes, Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até ao dia de hoje. 14. Tão somente a tribo de Levi não deu herança, as ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. 15. Deu, pois, Moisés a tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, 16, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale todo o planalto até Medeba. 17. Esbom e todas as suas cidades, que estão no planalto, de Bom, Bamute Baal e Bet Baal Meon. 18. Jaza, Kedemote, Mefaate. 19. Queretaim, Sigma, Zeret e Saar, no monte do vale. 20. Bet-peor, as faldas de Pisga e Bet-Gesimote. 21. E todas as cidades do planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Lisbon, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. 22. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram. 23. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. 24. Deu Moisés a herança tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. 25. Foi o seu território, Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos filhos de Anon, até Aroer, que está defronte de Rabá. 26.
desde Esbom até Ramate e Esparbotonim, e desde Maanaim até ao limite de Debir. 27. No vale, Bet-Ara, Bet-Nimra, Sucot e Zafon, o resto do reino de Seu, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão, para o oriente. 28. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. 29. Deu também Moisés herança meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. 30. Foi o seu território, começando com Maanaim, mas todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, e estão em Bazã, 60 cidades. 31. E metade de Gileade, Astarot e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, estas foram dadas aos filhos de Maquir, filhos de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. 32. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente. 33. Porém a tribo de Levi Moisés não deu herança, o Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhes tinha dito. Josué 14, 1. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir dois, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. 3. Porquanto as 2 tribos e meia já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre seus irmãos. 4. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim, aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores para seu gado e para sua possessão. 5. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim, e de ti. 7. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. 8. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. 9. Então, Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente, a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. 10. Eis, agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e, já agora, sou de 85 anos. 11. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois, naquele dia, ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades, o Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar, como prometeu. 13. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. 14. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. 15. Dantes o nome de Hebron era Kiriat Arba, este Arba foi maior homem entre os anaquins. E a terra repousou da guerra. Josué 15, 1. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até ao limite de Edom, até ao deserto de Zin, até a extremidade do lado sul. 2. Foi o seu limite ao sul, desde a extremidade do mar Salgado, desde a baía que olha para o sul. 3. E sai para o sul, até a subida de Acrabi, passa Zin, sobe do sul a Cades Barneia. 4. Passa por Isrom, sobe a Adar e rodeia Carca, passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas deste limite vão até ao mar, este será o vosso limite do lado sul. 5. O limite, porém, para o oriente será o mar Salgado, até a foz do Jordão, e o limite para o norte será da baía do mar, começando com a embocadura do Jordão. 6. Limite que sobe até Bet-Ogle e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boan, filho de Ruben.
17, subindo ainda este limite a Debir desde o Vale de Ecor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, e está para o sul do ribeiro. Daí, o limite passa até as águas de Enfenes, e as suas saídas estarão do lado de Enrogel. 8. Deste ponto sobe pelo vale do filho de Nu, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém, e sobe este limite até ao cimo do monte que está diante do vale de Nu, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refais, do lado norte. 9. Então, vai o limite desde o cimo do monte até a fonte das águas de Miftoa, e sai até as cidades do monte Efron. Vai mais este limite até Baalá, isto é, Kiriat Jearim. 10. Então, dá volta o limite desde Baalá, para o ocidente, até ao monte Seir, passa ao lado do monte de Jearim do lado norte, isto é, Quesalon, e, descendo a Bet-Semes, passa por Tina. 11. Segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom, para o norte, e, indo a Siqueron, passa o monte de Baalá, saindo em Jabiliel, para terminar no mar sul de 12. O limite, porém, do lado ocidental é o Mar Grande e as suas imediações. São estes os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. 13. A Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. 14. Dali expulsou Caleb e os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. 15. Subiu os habitantes de Debir, cujo nome, dantes, era Kiriat Sefer. 16. Disse Caleb, a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. 17. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, este lhe deu a filha Axa por mulher. 18. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela pelo do jumento. Então, Caleb lhe perguntou, que desejas? 19. Respondeu ela, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então, lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. 20. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. 21. São, pois, as cidades no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, rumo do território de Edom, Cabiziel, Éder, Jagur. 22. Iná, Dimona, Adada. 23. Quedes, Azor, e Tinã. 24. Zif, Telém, Beanote. 25. Azor Adata, Queriotes Ru, que é Azor. 26. Amã, Sema, Molada. 27. Azargada, Zun, Bet-Palete. 28. Azar Sual, Berseba, Bijatiá. 29. Baala, Ezem. 30. Eutolade, Quevil, Orma. 31. Ziklag, Madmana, Sansana. 32. Lebaote, Selim, Ain e Rimo, ao todo, 29 cidades com suas aldeias. 33. Nas planícies, Estaol, Zorá, Masná. 34. Zanoa, Engam, Tapua, Enam. 35. Jarmute, Adulão, Socó, Azeca. 36. Saaraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim, ao todo, 14 cidades com suas aldeias. 37. Zena, Adasa, Migdal Gad. 38. Gilead, Mispa, Joctiel. 39. Laquis, Boscate, Egron. 40. Cabom, Laamas, Ketlis. 41. Gederode, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá, ao todo, 16 cidades com suas aldeias. 42. Libna, Eter, Azã. 43. Ifta, Masná, Nezib. 44. Keila, Abzib e Maressa, ao todo, 9 cidades com suas aldeias. 45. Ecrom com suas vilas e aldeias. 46. Desde Equion até o mar, todas as que estão do lado de Asdod, com suas aldeias. 47. Asdod, suas vilas e aldeias. Gaza, suas vilas e aldeias, até ao rio do Egito e o Mar Grande com as suas imediações. 48. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó. 49. Daná, Kiriat Sana, que é Debir. 50. Anabe, Estemoa, Ami. 51. Gozen, Oron e Gilo, ao todo, 11 cidades com suas aldeias. 52. Arabe, Dumá, Ezã. 53. Jani, Bet Tapua, Afeca. 54.
Uta, Kiriat Arba, e Hebron, e Zor, ao todo, 9 cidades com suas aldeias, 55. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, 56. Jefiel, Jocdeão, Zanoa, 57. Caim, Gibea e Tina, ao todo, 10 cidades com suas aldeias, 58. Anu, Bet-Zur, Gedor, 59. Maharat, Bet-Anot e Eltecon, ao todo, 6 cidades com suas aldeias, 60. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, e Rabá, ao todo, 2 cidades com suas aldeias, 61. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secaca, 62. Mibsã, cidade do Sal e Engedi, ao todo, 6 cidades com suas aldeias, 63. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém, assim, habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Josué 16, 1. O território que, em sorte, caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó e no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. 2. De Betel sai para a luz, passa ao limite dos Arquitas até Tarote 3, e desce, rumo ao ocidente, ao limite de Jaflete, até ao limite de Bet-Horon de baixo e até Gezer, terminando no mar. 4. Assim, alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. 5. Foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, no oriente, a Tarote e Adar até Bet-Horon de cima. 6. E vai o limite para o mar com Micmetate, ao norte, de onde torna para o oriente até Taanat e Siló, e passa por ela ao oriente de Janoa. 7. Desce desde Janoa a Tarote e Anaarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. 8. De Tapua vai o limite, para o ocidente, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. 9. Mais as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com suas aldeias. 10. Não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer, assim, habitam eles no meio dos efraimitas até ao dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. Josué 17, 1. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bazã. 2. Os mais filhos de Manassés também tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida, são estes os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. 3. Zelofiade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. 4. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos. Pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. 5. Couberam a Manassés 10 quilhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão. 6. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. 7. O limite de Manassés foi desde Azer até Micmetate, que está a leste de Siquém, e vai este limite, rumo sul, até os moradores de Tapua. 8. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. 9. Então, desce o limite ao ribeiro de Caná. As cidades, entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então, o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no março de 10. Efraim, ao sul, Manassés, ao norte, e o mar